Oi, tá gravando? Pode fazer o sync já? Perfeito. Deixa aqui, vou voltar do início. Quando der play eu te aviso. 3, 2, 1. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Grupo Marca. Eu sou o Flávio Júnior e estamos mais uma vez aqui para trazer para você mais um bate-papo legal, mais um bate-papo com música, empreendedorismo, vida, tudo isso que a gente vai falar aqui. Eu peço para você já se inscrever, participar do nosso canal no YouTube, já se inscreve, já curte e compartilha também lá no Instagram, @Grupo Marca. E você já sabe, o Grupo Marca tem diversos produtos fazendo parte aí do portal Via Direta, também caiu na rede, ou seja, entre em contato conosco aqui do Grupo Marca se você quer gravar o seu conteúdo aqui nos estúdios do Grupo Marca, @Grupo Marca lá no Instagram, manda um direct pra gente, ou então através do nosso WhatsApp, que é o 3025-4969. Hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar muito sobre música, a gente vai falar de música, a gente vai falar de um fenômeno que é um estilo musical que faz a cabeça dos jovens no mundo, não só no Brasil, e obviamente a gente vai falar de empreendedorismo, porque todo músico é um empreendedor nato. Então, senhoras e senhores, está aqui comigo Pedro Almeida, mais conhecido como PDZ. É a sua primeira entrevista? Obrigado pela participação. Obrigado por ter aceito o convite, né? Muito obrigado pelo convite também. É a primeira vez dando uma entrevista de fato assim. Tá nervoso, cara? Pouquinho só. É ansiedade, mas daqui a pouco a hora que abre o microfone já fica legal, né? Não. Primeira entrevista assim em estúdio, mas eu já tinha feito uma entrevista pós-show assim, mas foi uma vez também, que aconteceu recentemente, inclusive. Mas é legal. Pedro Almeida, você tem hoje 19 anos. Tenho 19 anos. Perfeito. Pedro Almeida, PDZ. Eu vou te chamar de PDZ só. Por favor, porque a galera que tá vendo o PDZ aqui, com certeza é a galera que nem sabe que é Pedro Almeida. Alguns sabem, né? Só se abrir lá o Spotify, lá, compositores, daí tá o nome real, mas dificilmente alguém vai fazer isso, né? Tá. Então... PDZ por quê? Cara, quando eu era menor, jogava muita bola, e aí o pessoal me chamava de Pedro, só que daí teve uma pessoa específica que criou um apelido pra mim, que foi Peds. Né? E aí, nisso, eu comecei a jogar muito videogame e tal, e coloquei meu nomezinho lá no jogo de Peds. E aí, mano, quando eu comecei a fazer música, trabalhar com música, eu comecei a querer soltar a música, eu coloquei a abreviação de Peds, PDZ. Só que daí nisso, eu juntei o SHXT, que daí é basicamente só um composto ali pra conseguir encontrar mais fácil. Mas foi isso. PDZ veio do nada, não tem a ver com Pedro, não tem a ver com Almeida. Tem gente que acha que é Pedro José, mas é só Pedro Almeida mesmo, PDZ diferente um do outro. E é isso. Talvez seja até um projeto futuro, né? PDZ diferente, Pedro Almeida. Sim, com certeza. Ô, PDZ, a galera, obviamente, que tá aqui te assistindo é porque é a galera que acompanha o teu trabalho na música, né? Sim. Então, você faz música, você tava contando pra mim em office, você faz música desde os 12 anos de idade, você começou escrevendo música. Isso, exato. Primeiro de tudo, eu quero entender, pra gente passar por essa ordem cronológica do PDZ e dos fatos, do que aconteceu na sua vida até chegar aos 19 anos, e daqui a pouco a gente vai falar da sua música que você lançou na última sexta-feira, e também de um álbum que você vai lançar. É o seu segundo álbum, terceiro álbum? Qual o nome? Então, eu tenho 2 projetos, na verdade um projeto que eu considero que é a Sinfonia, só que daí eu fiz a parte 1 e 2 separado, mas durou 2 anos esse projeto. Legal. E agora eu vou soltar o meu primeiro álbum de estúdio mesmo, produzido 100% por mim e pela rapaziada ali da minha gravadora, também a 4FU, né? Que, enfim... E esse é o meu segundo álbum, considero meu primeiro álbum de estúdio, mas segundo projeto de lançamento, né? Legal, a gente vai falar bastante desse projeto também. Certo. PDZ, você iniciou na música com 12 anos. Quando que você descobriu que você estava em casa e falou bem assim, cara, gostei de música. Qual foi o primeiro estilo que te encantou? Porque hoje o seu estilo é o trap, correto? Isso, correto. Aí eu quero que você fale pra mim, qual foi o primeiro estilo que te encantou? Já foi o trap, ou foi o rap, ou foi o samba, o pagode, o rock? Como é que foi até você chegar no que você está hoje? Certo. Então, minha família sempre... Meu pai, na verdade, sempre curtiu muito música. E, obviamente, eu acho que a maioria dos músicos também é assim, né? Tem alguém na família que traz esse instinto aí, músico, pra você. E meu pai sempre tocou muito violão, ele cantava. Não tão bem, mas cantava da hora. E aí ele sempre me apresentou muito rock. Então, mesmo, sei lá, se a gente não estivesse conversando, ele ia tentar conectar a gente com rock, com
talvez um AC/DC, um Metallica, um Iron Maiden, né? E aí eu comecei a me descobrir ali naquele tempo, com uns 12, 11 anos, que eu comecei realmente, pô, música é legal, música é realmente muito bom escutar música. E eu comecei a pesquisar alguns outros gêneros derivados do rock primeiramente, então eu comecei a escutar Nirvana. Aí me apaixonei ali pelo Nirvana e pela voz do Kurt Cobain. O disco clássico do Nirvana da criancinha, né? Aquele ali é o clássico, exatamente, né? Principalmente Come As You Were é uma das músicas assim, que eu mais escutei na minha infância, até realmente chegar no rap. Eu também já curtia muito rap ali na infância, logo quando eu comecei a escutar isso, que é o primeiro gênero musical brasileiro que eu escutei de fato com consciência, assim, tipo, pô, eu vou escutar uma música agora do Brasil. Foi rap, foi Racionais. Então, eu sempre curti muito a batida do rap, a bateria, enfim, essas coisas. E eu curti a estética do rock. Então, não é à toa que eu praticamente até ali os meus, 16 anos, eu tive cabelo gigante, estilo Kurt Cobain mesmo. Agora que eu tô loiro, mas na época era meu sonho ser loiro e ter o cabelo igual dele. Eu tinha cabelo aqui também. Então, sempre curti muito, sempre admirei muito. E ali, juntamente, quando eu comecei a ter essa consciência, eu comecei a acompanhar mais o Justin Bieber. E aí, o Justin Bieber, eu vi que ele realmente é músico. Né? E aí ele me inspirou. Um baita de um músico e um baita de um cantor. Exatamente, um excelente cantor. Exatamente. E o que mais me intrigou nele foi o fato dele não se entregar só para um gênero. Então, por mais que ele seja ali o príncipe do pop aí, depois do Michael Jackson, etc., ele consegue se encaixar bem em qualquer estilo, e eu acho que isso que eu me referencio nele. Então, hoje as minhas músicas ali, você comentou, seu gênero é trap. Sim, eu nasci ali no trap, o PDZ nasceu no trap, mas tipo... Quando tu foi picado pelo trap? Qual foi o primeiro trap que tu ouviu? Tipo, cara, gostei dessa parada aí. Então, foi o XXXTentacion, tem até a tatuagem dele aqui, não sei se vai dar pra ver lá na câmera, mas foi logo quando estourou o trap mesmo nos Estados Unidos aqui, XXXTentacion, Lil Pump, enfim, eu já escutava um pouco, assim, de rap mesmo, que naquela época ali, 2016, tava surgindo o trap, então era mais o rap mesmo que tava estourado, Tyler, The Creator, Kanye West, que também, né, não quero falar muito sobre ele porque ele andou magoando recentemente, mas assim, no geral, quando começou... Musicalmente tudo certo, musicalmente, a vida pessoal, não quero opinar. Deixa de lado. Exato. Mas ali, quando surgiu o rap, aí o trap mesmo, de fato, eu comecei a parar de escutar um pouco de Tyler, parar de escutar um pouco de Kanye, até ele começar... Claro, ele já tinha um derivado de trap, né? Mas aí eu comecei a escutar, dar atenção pro pessoal que tava brincando com autotune ali, fazendo uma melodia diferente, que foi o Lil Uzi Vert, o XXXTentacion, que não usava muito autotune, mas tinha uma estética absurdamente louca, né? E eu acho que o X foi a minha virada, assim. O XXXTentacion, não sei se tu conheceu ele, já ouviu falar. Hoje em dia, ele é um dos únicos artistas... Ouvi falar, mas nunca ouvi o som dele. Certo. Ele é um dos únicos artistas do mundo. Se eu não me engano, até a última vez que eu vi, ele era o único do mundo que tinha todas as músicas de um álbum com mais de 1 bilhão de streams no Spotify. Claro, 1 bilhão. Caraca, 1 bilhão. Mano. Então, assim, ele bateu recordes, obviamente, e ele trouxe essa estética do trap pra cima, né? Na minha visão, foi ele, o Lil Pump ali, e aí surgiu o Travis Scott, essa rapaziada. Mas ali em 2016 foi onde realmente fui picado pelo trap. Mas aí, voltando ali naquele assunto da questão de eu não me... Eu nasci no trap, mas eu não me identificar só como trapper, ou rapper, enfim. Porque Visão Sádica, que é o álbum que eu vou soltar agora daqui a um tempo, ele vai trazer rock rock anos 90, inspirado ali em baterias e guitarras do Kurt Cobain, inclusive. Então, nessa pegada mais, como é que posso falar? Indie rock, né, que a gente chama. Vai ter pop normal também, porque eu sempre fui um fã muito, muito drástico, assim, de pop mesmo. Só é difícil trazer essa estética pro Brasil. Eu posso afirmar que o teu álbum é uma miscigenação musical? Isso, tudo um pouco? Pode. Só que justamente por isso que eu decidi no meu álbum trabalhar com mais de 20 faixas. Então, meu álbum ele vai ter 21 músicas. Caraca! Já tá finalizado já desde, sei lá, setembro, por aí, um pouquinho mais de tempo. Mas eu tô trabalhando nele há bastante tempo e é pra realmente mesclar esses estilos. Não tem como eu falar que eu ia fazer sem trap. E tu resgata, de certa forma, tu citando ali o Kurt Cobain, tu resgata a tua infância, né? Que é o que tu ouvia lá atrás, exato, o rock, o teu pai, o som que tu criou ouvindo. Em Visão Sádica, eu não consegui trazer o tanto quanto eu queria, né? Essa estética, porque eu sei que não é o momento agora. Não é o momento agora. Por mais que eu queira, não é o momento agora. Todo mundo tem que esperar o tempo. O Veig, né, que é um grande rapper aí do Brasil, esperou o tempo dele pra fazer o que ele queria.
todo mundo esperou o tempo, o Matuê esperou pra fazer o que ele queria. Então a gente tem que ir dando tempo ao tempo e tal, mas eu já comecei a dar um gostinho de como é que seria a minha estética assim. Quem sabe daqui a um tempo, daqui a uns meses ou um ano aí, eu faço um projeto só nesse estilo, que é meu objetivo no momento, né? Então eu não me identifico como trapper nem rapper, é artista mesmo, que eu quero aprender todo o conhecimento que eu puder, entendeu? Agora eu tô começando a fazer instrumentais também, graças ao seu filho Wave também, que tá me ensinando bastante. Mas enfim, é mais ou menos isso. Hoje as tuas músicas, a construção de uma música, eu quero que tu passe pro cara que tá em casa, exemplo, né? O cara que ouve, é fã, e fala assim, putz, eu também queria fazer trap. Como é que é feita a construção de uma música? Vamos falar, vamos exemplificar, vamos pegar como exemplo aqui a música que soltou agora na sexta-feira. Como é que foi o processo de criação dessa música? Qual que é o processo do PDZ? O que ele faz? Certo. Bom, começa do zero, eu me tranco no quarto, eu primeiro escrevo, porque com 12 anos primeiro você escrevia música para os outros, não para você. Exato. Tá? Exato. Então, especificamente dessa música, como é que foi o processo de criação dessa música? Então, Hiperfocus Sexy aí é uma música que eu soltei agora na sexta e eu decidi me reinventar nela. Reinventar com a voz, e eu acho que isso é uma parada que quem me escuta gosta muito, porque você vai escutar o PDZ, você não sabe qual voz que ele vai fazer. Porque hoje em dia eu consigo fazer mais de 4 entonações vocais diferentes e consigo agradar um pouco de cada um, entendeu? PDZ/Axl Rose. Então. E tudo isso, claro, não tem como falar que a gente não usa o instrumento do autotune, que tem muita gente que a gente pode até falar disso depois, sobre o autotune, que é uma polêmica aí, mas no geral, eu consigo me reinventar muito fácil. E Hiperfoco eu falei, eu vou me reinventar. Então eu cantei com voz grossa, do nada voz fina, daí do nada fazia deep voice, que é aquela voz mais do fundo da garganta, né? Que você força um pouco. E eu já fui com um instrumental nesse pensamento, né? E aí o instrumental eu recebi do meu produtor Husky, que é da minha gravadora, né? Ele, não lembro agora de onde que ele é, mas um salve aí, Husky. E o Husky, ele faz os beats dele também totalmente autorais, faz a casa dele lá. Ele me enviou, eu achei muito legal, ele se referenciou em outro instrumental da internet, que inclusive tava um pouco estourado, mas ele fez as modificações dele lá, e eu trabalhei nessa faixa. Quando eu gravei ela, eu comecei com um adlib que é sexy, e aí esse adlib acho que meio que mudou ali a história dessa música, porque eu tinha gravado ela há bastante tempo, e eu falei, pô, tá da hora. Eu tinha feito ela sozinha, né? Tinha feito, acho que 3 minutos de música sozinha, cantando do 2 segundos até os 3 minutos. Então, foi letra pra caramba que eu consegui fazer ali. Mas, nesse caso, quando eu terminei de gravar o som, eu fui mostrar pros meus amigos, como acho que todo artista faz, né? Sim. Underground. E aí eles falaram, nossa, isso ficou realmente muito bom. Só que eu não sei, eu senti que tava Ainda faltando... parecia que faltava alguma coisa. Exato, mas daí eles falaram muito desse adlib ali, que é a voz de fundo que eu construí agora, que eu faço bastante música, que é esse sexy. E aí, tipo, eu peguei e falei, não, eu não vou abandonar essa música, mas eu vou tentar reinventar de novo nela. Então eu chamei 2 artistas, agora eu não lembro de onde que o Dreamer é, mas o Magnoli lá de São Paulo. O Magnoli já acompanho ele há bastante tempo, a gente já tem alguns trabalhos juntos, já conversa bastante tempo também. E aí eu falei, pô, vai ser 3 estéticas totalmente diferentes, porque o Dreamer, ele é mais nessa parada... hoje ele tá trazendo uma estética diferente, mas ele foi muito... Já trouxe essa estética meio gótica, assim. Meio, cantando esses estilos mais hard, assim, mais pesado. O Magnoli, ele já é totalmente diferente. Ele já é mais puxado pra um Travis Scott, mas ele canta já as visões dele lá de São Paulo, né? Então são 3 estéticas totalmente diferentes em uma música só. Eu falei, pô, e o beat tá diferente pra mim e pra eles. Então vai ser 3 estilos diferentes num estilo de beat diferente. Eu falei, é isso aí. E aí eles gravaram, era isso que eu queria. E aí eu consegui fazer eles gravarem, eles gravaram, e agora soltei ela ali no dia 13 do 2 aí. E ficou, na tua opinião, a música tá foda. Tá absurda, tá absurda, porque não era ela que ia sair no dia 13, era outra música. Só que daí eu mudei em cima da hora, eu decidi mudar, eu falei, não vai ser aquela lá mais, inclusive tirei aquela outra do álbum, porque quando eu vi essa música eu falei, não, essa aqui vai entrar e essa ali vai sair. E eu tirei. Porque é justamente por isso que é um problema de estar produzindo um álbum com muita faixa. Porque você vai fazendo música e você fala, pô, eu não gosto mais daquela música ali. Então, 2 anos produzindo o álbum, mas, pô, mais de 30 músicas descartadas. Então, esse é um problema, né? Mas agora que você falou sobre o processo criativo, o meu processo criativo eu não escrevo hoje em dia. Não escrevo. A não ser que realmente eu vá fazer uma composição pra alguém, que inclusive, se você quiser composições aí, for artista, dá um salve lá no meu Instagram, PDZSHXT. E... quando eu vou gravar as minhas músicas, eu prefiro não escrever. Por quê? Porque eu tô escutando um instrumental, certo? Quando eu vou escutar um instrumental, eu consigo ter a energia que eu quero passar
no instrumental. Igual, eu vou fazer uma voz assim, eu vou fazer um flow assim, vou fazer alguma coisa assim. Mesma coisa pra letra e pra composição. Então eu prefiro muito mais fazer parte por parte, e a maioria dos artistas são assim, porque você consegue trabalhar especificamente em cada pedacinho da música. Então, se você vai escrever a música inteira, você já tem uma noção inteira da música, você já sabe que é aquilo ali e pronto. Aham. A não ser que você pegue a composição e altere. Agora, eu prefiro fazer verso por verso, porque daí eu falo, pô, esse verso aqui eu vou mudar pra outra coisa pra encaixar melhor. Ou eu vou cantar uma parte nessa voz, vou cantar outra parte nessa voz. Então, tu consegue trabalhar melhor na minha visão. É assim que eu prefiro fazer as minhas músicas, né? Mesma coisa quando eu vou gravar uma participação no estúdio ou alguma coisa, eu prefiro sempre fazer do zero, fazer da minha cabeça na hora, mesmo que demore um pouquinho mais, mas normalmente ali é uns 40 minutos, meia hora pra terminar um verso. E é isso. O que eu recomendaria pra quem quer começar a fazer música é não tenha medo de se reinventar. Só isso. E não tenha medo também de crítica, dessas coisas, porque a gente pode entrar nesse assunto depois. Cara, isso é o que mais vai ter. Se você se destacar mais do que alguém sempre vai achar ruim. Sempre vai achar ruim. Então, se você, pô, tá fazendo música, você toca violão e você tá tentando tocar violão com seus amigos numa sala de aula, alguém vai te zoar. Se você jogar bola demais e você for jogar numa pelada de amigos na zoeira, alguém vai falar que você tá jogando e dando a vida no futebol. E é a mesma coisa, quando você se destaca, você vai ser o assunto e você vai ser crítica, você vai ouvir crítica, e é só não ligar. Porque a maioria das pessoas, eu já vi muito artista bom parando de fazer música ou desistindo simplesmente pelo fato de não saber escutar crítica ruim ou crítica construtiva. Hoje eu realmente não ligo, mas passei por muita coisa já, a gente pode chegar lá, como eu falei, e é isso, cara, é o que eu indicaria. Se reinvente e não tenha medo de crítica, porque isso é o que mais vai ter. Olha só, um recado de um cara desse tem 19 anos, ou seja, a cabeça de um menino jovem que está se transformando num homem ou já se transformando num homem pelo discurso que ele fez agora. Então, se você realmente tá aí, pô, não tá legal, muita crítica, ou eu posto alguma coisa no Instagram, eu esperava 50 curtidas e vieram 13 curtidas, cara, esquece isso, esquece as críticas. É nesse momento que você vai entender quem tá efetivamente do seu lado. E o PDZ vai contar agora, eu quero que você fale pra mim, PDZ, sobre esse momento de quando você começou na música e pessoas que estavam próximas de você falaram assim, agora virou músico agora, então quer dizer que agora é o cantor da família. Foi assim? Como é que foi essa zoação? Cara, Fala desse momento difícil do PDZ, tipo assim, todo mundo fazendo de tudo pra tu desistir. tá, eu nem ia falar desse assunto aqui necessariamente, eu só ia falar por cima, mas eu acho que é legal falar isso daí, né? Então eu vou falar por completo a história. Desde que eu comecei a fazer música, e eu tinha cabelo grande, por sinal, eu já era diferente, né? Porque, pô, uma pessoa que tem cabelo grande tá fazendo um trap, na época ali não era normal, é igual o Justin Bieber tá se envolvendo no trap e a rapaziada do Brasil falava, não, música de mulher, entendeu? Aí hoje em dia ele é um dos caras mais respeitados no hip hop, isso é absurdamente, né, incrível. E é a mesma coisa, então tipo, pô, branquelo, de cabelo, grande, tá fazendo música, ele tá querendo se aparecer, entendeu? Ele tá querendo se aparecer e ponto final. Eu comecei a absorver de uma forma ruim no início. Comecei a absorver de uma forma ruim, não tinha como não, né? Porque a música realmente não era boa. Porque eu gravava eu nem gravava, na verdade, eu pegava um áudio do WhatsApp, mandava o áudio cantando pro meu amigo ele pegava, jogava no instrumental, mixava, botava um autotune e já era. Então, tipo, tinha motivo pra zoar. Só que eu não tinha por que ligar, entendeu? Porque Sim. são pessoas irrelevantes, são pessoas que não agregam na minha vida, eu acho que esse é o ponto. Se a pessoa não tem valor, e eu não falo nem de preço, valor mental, valor espiritual, não vai te agregar em nada, não tem por que você ligar, entendeu? Então é justamente isso que eu comecei a trabalhar. Mas no primeiro ano, assim, mais 2021, pra ser mais exato, foi bem complicado, assim, eu fiquei bem triste com várias coisas. Pensou em existir? E, sim, ainda mais que eu tava no período de pandemia, né? Tava período híbrido na escola ali, principalmente. Tava no meu primeiro ano do ensino médio. Então, tipo, acontecia que às vezes eu escutava coisas de alguma pessoa que eu nem via ali. Porque daí como era híbrido, tipo, às vezes ia num dia que eu não ia. Então, tipo, eu ficava, pô, por que tá falando isso? Se nem me conhece, entendeu? Mas, tipo, depois com isso foi melhorando. E ali meu segundo ano, 2022, foi mais tranquilo. Aí, 2023, meu terceirão, foi o ano que, assim, eu acho que tentaram me derrubar a todo custo. A todo custo. Tá rindo do quê, cara? Vamos lá. Eu estudava numa escola aí, acho que não precisa citar nomes, mas enfim, estudava na mesma escola que eu comecei, só que eu já tinha mais história pra contar, porque já tinha feito meus shows, já tinha cantado em lugares que essas pessoas que falavam mal
frequentavam, Aham. já tinha feito música com algumas pessoas que esse pessoal escutava, Aham. inclusive Brocasita aí, me desculpa por tudo, pela treta que aconteceu, mas enfim, E, cara, sinceramente falando, do nada, fevereiro ali, 2023, um monte de gente começou a me atacar na escola. Um monte, tipo assim. E eu não digo nem no sentido de bullying, tá ligado, rapaziada? Porque eu nunca tive esse problema. Mas sabe quando as pessoas não têm nada pra fazer e elas querem te atacar a algum custo porque você é diferente? É como eu falei antes. Então, começaram a puxar meu saco, começaram a querer falar, não, que o trapper e tal. E se tudo isso eu for te falar que pelo menos de 50 pessoas ali, só na escola, que não curtia, não gostava de mim, começou a falar comigo, 10 pessoas ali e tal, e contavam por que elas não gostavam de mim, de cair o queixo da boca, porque, sinceramente, não tem motivo nenhum. Eles não gostavam de mim ou eles implicavam comigo porque eu aparentava ser snob. E a maioria das pessoas que não curte minha música ou não me curte, aqui em Joinville ainda, porque tem mais pessoas, inclusive pessoal que faz música aí, mas é tudo por causa disso, entendeu? Só que muito pelo contrário, todo mundo que eu tenho oportunidade de abraçar, eu abraço. Inclusive a 4FU começou a Four Fingers Up, que é a minha gravadora, que eu abri também em 2021. Logo quando eu comecei a música, eu já tinha aberto minha gravadora, que na época era um coletivo, e eu adicionava um monte de gente, São Paulo, Nordeste, Pará, enfim, vários estados aí, várias regiões do Brasil, e sempre foi meu intuito ajudar os outros e ajudar a somar cada um com alguma coisa. Então, pô, tem um produtor bom ali, não tem reconhecimento, vamos jogar ele no grupo. Entendeu? Entendi. Vamos jogar um cara que sabe mixar, vamos jogar um cara que sabe cantar, vamos jogar um cara que sabe escrever. Então, tudo isso, pra mim, sempre foi a coisa importante, a moral da história. Até porque o rap preza por união. E assim, não é meu lugar de fala. Hoje eu participo do rap, eu faço música estilo do rap, mas a gente tem que entender que não foi feito pra gente, mas você pode se identificar, e é o caso, entendeu? E é o caso. Então eu sempre me identifiquei com isso, e eu abracei o movimento, e o lema é, rap é união. Então, sempre abracei todo mundo, não importa se o cara tava tão no início ao ponto de ser ruim, ou tão bom ao ponto de ser estourado. Eu sempre vou tratar todo mundo da mesma forma. Então, não é diferente. 2023 ali, eu efetivei minha gravadora mesmo. Pessoas que não gostavam de mim, inclusive que hoje são amigos próximos absurdamente. MG, nunca tive problema com ele, o meu parceiro que é da gravadora até agora, mas o GB, que se você estiver vendo isso aqui, mano, amo você, irmão. Ele é meu melhor amigo até hoje, e ele teve uma implicância comigo no início. E porque ele não te conhecia pessoalmente. Porque ele não conhecia. Na verdade, ele estudava, essa história já junta com a outra. Ele estudava na mesma escola que eu, só que ele era um ano mais velho. Só que eu já vou juntar com outra história também e vou tentar unir da forma mais breve possível. Basicamente, ele fazia música também, só que ele não tinha um microfone em casa e tal. E eu troquei meu estúdio recentemente. Eu usava desde 2021 só um microfone USB e um sonho, entendeu? E aprendi a mixar e tal, e isso que trazia um pouco de qualidade. Mas ele não tinha isso na época, então ele tinha que ir pra estúdio. O que aconteceu? A escola me chamou pra fazer uma música pro Interclasse. Olimpíadas, como se fosse aquelas músicas de Copa, sabe? Sim. Então a gente... eu tentei, eu falei, pô, eu conheço um cara aí, que se chama GB, que canta também, e a gente pode fazer uma colaboração junto, já que os dois são dessa escola, entendeu? Beleza. Aí eu falei, pô, irmão, a diretora aqui da escola falou aqui que ele era do sul, era do norte, né? Então eram regiões diferentes, mas era a mesma rede, e a Interclasse era junto. Falei, irmão, a diretora me chamou pra fazer uma música pro Interclasse aqui, você não quer participar comigo? Aí ele falou, pô, quero demais, não sei o que, só que eu não gravo em casa, eu gravo em estúdio, então tem que ver a disponibilidade lá. Eu falei, tranquilo. Ok, deu 4 dias, eu já cheguei em casa depois da escola, desse dia ali, eu já gravei. Eu fiz um instrumental junto com meu amigo Mask, também tamo junto, que começou a música comigo, inclusive, mas a gente deixa pra depois também. E a gente fez um instrumental baseado ali em uma música mais de Copa e tal, colocou a voz do Galvão Bueno, tudo. Enfim, fiz a música bonitinho, da hora. Aí deu 3 dias a diretora, tá, esse menino aí vai gravar, sim ou não? Eu falei, pô, ele vai, só que ele tá esperando no estúdio ali ficar disponível e tal. Aí ela falou, não, então beleza. Isso eu acho que era uma quarta, terça, sei lá. Acho que ela me falou na sexta, era uma terça, enfim. E aí ela falou, vocês têm até sexta pra me enviar. Ok. GB, a diretora mandou aqui, me chamou aqui e falou, vocês têm até sexta-feira pra me entregar música pronta, senão, sei lá, não vai dar certo.
Detalhe, eles tinham me oferecido um monte de coisa. Oferecido bolsa. Eu já tinha uma bolsa lá, mas oferecido bolsa pra completar os 100%, entendeu? Tá. Porque, né, enfim. E outros benefícios, que nada disso foi cumprido, mas vai chegar lá. E aí, beleza, o GB não conseguiu gravar. Cara, quando aconteceu, na sexta-feira, ela pegou e falou, não, a gente pode soltar essa música, mas daí não vai dar pra ser com ele, porque a gente precisa já começar aqui a fazer os trâmites e tal. Beleza, vamos lá então. Deixei a música daquele jeito, terminei sozinho. E aí eu falei, ó, irmão, a diretora aqui deu prazo, acabou. Aí ele já ficou bravo comigo, né? Ele entendeu errado, você sabe, né? Aí ele já ficou, pô, beleza então, mano, beleza. Mas tranquilo, pra mim tava de boa. Chegou no dia da interclasse, eu fui cantar na frente de todo mundo, da escola inteira, mais de 1.000 pessoas. Fui cantar lá. Não sei que ideia que eu tive na cabeça, porque... Ali foi o teu primeiro show, vamos Meu dizer primeiro show. Não, eu tive um show 2 semanas antes. Tá. Foi tipo meu segundo show, assim. Mas sem autotune, microfone pior do mundo que vocês imaginar, aquele que vai na caixa assim, ó, abafado demais e tal. Enfim, aí fui na frente de todo mundo, pá, cantei. Quando eu saí de lá, só aparece o GB, com a roupa de apresentação que ele tava apresentando a abertura dele lá, não sei o que, sem camisa. Ele, pô, irmão, não gostei que você fez comigo aí. Eu falei, oxe. Aí ele falou, não, pô, cantou sozinho. Só que o que acontece, mano? Os caras estavam tão na minha maldade, e é sobre isso que eu tô falando, que eles fizeram a cabeça do GB de alguma forma, entendeu? Sim. Eles fizeram a cabeça dele de alguma forma. Falaram, não, pô, ele quis ter o holofote sozinho. Com certeza, quis mesmo. Aí, obviamente quis. Aí eles falaram isso pro GB, entendeu? Como se eu ligasse muito pra cantar numa escola. Não que não seja legal, mas é legal. Só que, pô, ferir a ética ali, entendeu? Do que a música representa e do que uma amizade representa, não faz sentido. E aí acabou que a gente ficou meio brigado, porque ele ficou com essa visão errada minha, eu fiquei com essa visão errada dele, e aí ele juntou com outro grupo de pessoas ali, né? E aí nisso, esse grupinho era contra a minha gravadora, que era Sim. só eu, né? Só eu contra 4 pessoas, que inclusive hoje são super meus amigos, Dutra, Casluz, Bossoni também, que hoje em dia tá em São Paulo, mas amo todo mundo aí de vocês são incríveis. E, enfim, foi só um mal entendido, eles tiveram essa tretinha comigo, a gente resolveu. Deu, acho que 1 mês, o GB virou muito meu amigo mesmo, até hoje, muito meu amigo, passou por tudo que tinha que passar, viajamos juntos, fizemos várias coisas juntos. Então, é só pra provar que às vezes as pessoas falam demais de você e acabam ferindo a sua imagem, né? Mas voltando lá pro assunto da escola. Quando acabou ali, beleza. O pessoal começou a me criticar muito. Isso já foi ali naquele ano, metade de 2022 pra 2023. E aí, eu fiquei, pô, não é justo, né? Porque eles me prometeram um monte de coisa, eu fiz uma música na intenção boa e ainda tem que ficar escutando... Eles não cumpriram nada? Vou chegar lá. Eu não é justo comigo, porque eu fiz um negócio na boa intenção, pra ter uma atração, porque, pô, interclasse sempre ali, cada turma faz uma apresentação, não sei o quê. Agora, se tem um show ali de abertura, por mais que, não fosse sei lá, a Madonna cantando, tipo, não, entendeu? É legal, é todo diferente. mundo num show só, Exato, né? tipo, na hora todo mundo gritou, pedia pra fazer barulho, todo mundo fazia. Então, era pra ser algo diferente. Mas o pessoal quis implicar na minha, principalmente um grupo específico ali de pessoas que tem o mesmo estereótipo, enfim. Mas eu fiquei revoltadíssimo com isso. E o que eu fiz? Eu cheguei em casa, falei, pô, não é justo comigo isso, né? E ainda não... não, isso foi 1 semana depois, eles não tinham cumprido com nada, daí teve essa parte. Aí eu cheguei em casa no dia que eu descobri que eles não iam fazer mais nada, falei, pô, tô revoltado. Peguei um instrumental lá na internet, um Detroit, que é um estilo derivado do rap, que é mais agressivo e é feito pra falar... Pode falar palavrão aqui? Pode. É feito pra falar merda, entendeu? Tá. Feito pra falar merda. Então, tipo, hoje em dia até tem artistas que só vivem nesse gênero e só falam merda nesse gênero. E aí, tipo, eu falei, pô, eu vou usar esse beat aqui e vou falar merda, Desceu tá o ligado? cacete nos caras. E aí eu comecei Aí tu a fez falar... uma letra focada neles, pra atingi-los. Exato, não isso. só as pessoas que não gostaram, mas também quanto à escola também. Falei isso, critiquei o preço do pão de queijo. Vocês sabem, o pão de queijo, preço Tu de meteu passe de até o ônibus. pão... Quanto é que era um pão de queijo? Foi, acho que tava 5,50 na época. Daí eu falei, que esse pão de queijo... Um pãozinho de queijo, 5,50. Pão de queijo tá o preço de um passe de ônibus. Eu falei alguma coisa assim. Aí eu falei, fumaram cachimbo no banheiro, não sei o quê. Porque, meu Deus, a diretora tava ligando tanto pra isso que não via as pessoas fazendo realmente algo de errado na escola, entendeu? E aí critiquei a diretora também.
Falei tudo, só que eu fui inteligente. Eu não falei o nome da instituição e não falei o nome completo de ninguém, por mais que eu tenha Perfeito. citado alguns nomes. Mas não me danificou em nada. E aí, beleza, né, cara? Aconteceu isso, fiz em 2022, mandei pra uma pessoa. Essa pessoa era um amigo meu da escola, só que ele não era da minha sala, ele era da sala daquela rapaziada que tem aquele estereótipo de não gostar de mim. Sim. Mas, pô, eu confiava nele, né? Mandei nele. Ok, passou-se um ano. 2023, terceirão, vamos lá. Chegou julho, interclasse, novamente. Cara, quando eu cheguei no interclasse, certo dia... Não, teve a primeira abertura, pá, fiz de boa. Primeiro dia de jogos mesmo. Eu fui jogar, inclusive, e tal. Quando eu cheguei lá, foi na Whirlpool, eu acho, ali na Recreativa. Uhum. Quando eu cheguei lá, eu comecei a escutar um instrumental assim, que era daquele beat lá. E eu falei, oxe, eu conheço essa música aí, cara. Um ano depois. Uhum. Né? Falei, pô, eu conheço essa música. Ok, continuei, segui minha vida. Porque não tinha, de fato, escutado a minha voz. Aí andei mais um pouco, uma caixinha da JBL assim, pequenininha, tocando também. Eu falei, ué, que é isso? Aí eu andei mais um pouco assim, a diretora me olhando com um fonezinho assim, ó. Nossa, na hora eu fiquei desesperado, né? Sim, claro. Porque eu falei, pô, eu fiz um negócio ali sem intenção de ferir, de fato, a instituição, ferir alguém. Porque, tipo, era uma revolta que eu fiz na brincadeira ali, só pra, sabe, extravasar mesmo e tal. Ok. Aí chegou lá chegou um pouquinho de tempo depois, ela veio na minha direção, e aí uma professora que eu nunca vou esquecer de você, viu? Viviana, você é incrível. Ela é venezuelana. Ela me amava, cara, ela me amava. Ela falou, o que você fez, PDZ? Detalhe, todo mundo me chama PDZ. O que você fez, PDZ? Eu vou te defender, eu vou te defender. Aí ela veio falar comigo. Eu falei, ué, eu, tipo, liberdade de expressão, eu falei. Sim, claro. Aí eu falei, liberdade de expressão, e eu não mandei pra ninguém diretamente, eu tinha prova disso, que eu não postei em lugar nenhum. Até provei pra ela que, tipo, já tinha acontecido de pessoas terem vazado, assim, uma faixa minha, alguma música que eu não queria que saísse, e tá no YouTube lá, e não tem o que fazer, né? E aí, beleza, ela falou que não tinha muito o que fazer naquela hora e que eu tinha que ir embora. Fui embora, voltei no dia seguinte pra assistir, daí. Aí não voltei pra assistir. Aí ela falou, não vai dar pra tu assistir, então amanhã tu vai pra escola mesmo, e aí a gente vai conversar lá. E aí quando eu fui lá pra escola, ela trancou assim a sala, assim, falou, ó, tá errado, você infringiu não sei quantos artigos, só que na época eu tinha 4F1, mas eu tava numa label de navegantes, que tinha advogado. Então eu já tinha encaminhado pra ele, ajuda aqui, né? Ele mandou mais de, tipo, 9 artigos do artigo do ECA lá, que eles infringiram só nas ações ali, e ainda ia ter mais, porque daí eu não consegui provar, porque eu não tava esperando isso dessa pessoa, mas ela fez coisa muito pior, tipo, ela fechou, ela falou um monte de coisa pra mim que alguém da educação deveria falar, mas enfim, resumo, aconteceu o que aconteceu, eles não puderam fazer nada, porque infelizmente eu não tinha citado o nome da instituição nem de ninguém de lá, segui minha vida, ok. Aí, em 2024, eu já, né, formado, trabalhando, tal, recebi só uma notificação. Não sei o que lá, tem que depor na polícia. Nossa, que B.O., Nossa, cara, velho. por causa de uma música. Pois é. Aí, cheguei lá, e aí a delegada lá falou, você quer falar ou você prefere ficar calado, né? Igual aquelas coisas assim, a ligação vai ser gravada. Falei, eu vou falar. Aí eu falei um monte, e aí não deu nada. E ainda eles perderam lá o negócio, porque não faz sentido nenhum, entendeu? Mas é isso, mano. Tipo, depois desse alvoroço que teve lá em 2023, a rapaziada, ela meio que deu uma acalmada. Falou, pô, ele fez o que fez ali, ele, tipo, se posicionou e ainda não aconteceu nada com ele. Tipo, vão deixar ele em paz e tal. E aí ficou assim por um tempo, enfim. Inclusive eu usei até o Gregório de Matos como argumento eu não sei se você conhece o Gregório de Matos. Não. Foi um escritor bem famoso lá da antiguidade aí do Brasil. É do Brasil, se não me engano, acho que é. E aí ele falava sobre liberdade de expressão, ele morreu por causa da liberdade de expressão. Boca de Inferno é o nome do livro, hein, rapaziada? Estudem pro Enem usando esse livro aí. E aí eu usei ele de exemplo. Falei, pô, Boca de Inferno aí, vocês estão fazendo a mesma coisa, só que a gente tá no século XXI, né? E aí Você deu arrepende certo. de ter feito a música? Me arrependo porque poderia ter evitado, entendeu? Se eu tivesse com a mentalidade que hoje eu tenho, de, tipo assim, não ligar. Tipo assim, beleza, eles não cumpriram o que eles prometeram, eles estão falando um monte de coisa ruim, mas eu sou eu, entendeu? Tipo, Sim, eu tenho entra pessoas, por aqui, sai por aqui já. eu tenho pessoas que acompanham, eu tenho pessoas que gostam de mim, eu tenho minha família que me ama. Hoje eu tenho uma namorada linda, te amo, amor. Eu tenho, pô, uma sogra maravilhosa, tenho amigos maravilhosos. Então, tipo assim, não tenho porquê de eu me preocupar com pessoas descartáveis Que ou não agrega, como promessas, você falou, não agrega nada na tua vida. promessas
não cumpridas, entendeu? Sim. E, querendo ou não, promessas se tornam dívidas. Se não for comigo, vai ser no caminho deles, entendeu? Então, tipo... Vamos entrar num assunto bem polêmico aqui, falando mais Pode falar. especificamente do trap. Quando você fala de autotune, tá? Uhum. Autotune a gente sabe que ele é característica do trap, Certo. né? Quando a gente fala de músicos, de música, né? Sertanejo, rock, o pagode, pô, se usa o autotune e fala, "Cara, como assim o cara tá usando? Parecia um crime até tempos atrás, parecia um crime, né? Até Hoje em hoje, dia até o pagode tá usando autotune mundo, assim, todo mundo. mas assim, na cara, sabe? O autotune na cara. Sim. E aí, cara, a gente tem essa polêmica do autotune e que muitos dizem que os cantores de trap, na verdade, não são cantores. Eles não sabem cantar, que se tirar o autotune, tem até alguns vídeos no YouTube de cantores que quando você ouve o cara sem autotune, fala, Jesus amado, eu não acredito nisso. Legal. Cara, e aí? Tá, vamos lá. É uma pauta importante de se falar para você que não entende sobre música ou não entende sobre instrumentos, você vai aprender agora. Porque assim, o que acontece? O autotune, ele é um instrumento. Acima de tudo, ele é um instrumento. Ele não é um efeito, ele não é qualquer coisa. Você não vai pegar, eu não vou estar falando aqui, ó, se o Wave ali ligar o autotune, não vai funcionar direito na minha voz. Por quê? Porque tudo no autotune ali tem as ferramentas. Então você tem a nota, você tem a escala, você tem o input ali, que é basicamente o tom que tu vai cantar, alto tenor, long male, enfim, escala menor, ou nota, né, fá sustenido, enfim, tudo isso. Então você tem que seguir essa métrica. Agora, já para adiantar, essa questão que você falou de cantores sem autotune ali, que tal, que você vai ver, é ruim. Porque, cara, se a pessoa, ela tá cantando, já escutando a voz dela com autotune, não tem como pegar e medir a voz dela com base naquilo. Por quê? Perfeito. Porque o autotune, ele é um corretor de voz. Só que por mais que você cante muito bem, se você se basear no autotune, você quer aquele efeito de autotune, de trap, de atualidade, do século XXI, você tem que cantar em escalas que tecnicamente não existem pro autotune corrigir sua voz. Perfeito. Então, quando você se escuta de uma maneira que fora tá errado, mas com autotune ele vai corrigir e vai transformar aquilo na nota correta, certo? É diferente do afinador, que foi o autotune foi inspirado no afinador e trouxe toda essa estética, mas afinador sempre foi usado, sempre teve. Em show, sinto lhe informar, você aí, desinformado de 55 anos, de 60 anos, rock tem autotune, muito rock tem autotune. Justin Bieber, em música, usa autotune. Lady Gaga usa autotune, porque hoje em dia o autotune ele não é feito como algo... esse cara aqui não canta, então ele vai usar autotune. Claro que tem muita gente que usa isso, mas para um artista de fato cantar e ter uma música bem produzida, tem que ter um afinador. Porque assim, a pessoa Que pode a maioria usa o Melodyne, né? a maioria usa o Melodyne. Eu, tipo, não uso tanto porque minha estética não é tanto essa, mas sim. a rapaziada do pop, do rock, tudo usa a mesma questão ali do Melodyne, de sintetizador, ou alguma coisa diferente que hoje é muito influente, justamente por conta da estética, entendeu? Da estética, realmente. E a gente via, esqueci o nome dela, acho que é Kisha. Algumas artistas, assim, dos anos 2000 também, que faziam essas músicas mais dançantes, usando autotune ou cantando, e aí vinha alguma pessoa... Então, tipo assim, sempre foi uma estética legal de se usar. O Kanye West mesmo sempre usou também essa estética de ter alguém cantando com autotune, ou ele cantando uma voz com autotune e depois vindo rimando. Então, é algo que sempre foi diferente. O autotune, ele é um instrumento que, se você não souber usar, não vai ficar legal, porque não adianta você cantar super bem, o autotune vai pegar e vai dar o autotune, entendeu? Eu posso dar um exemplo muito claro aqui, o Zé Felipe tem várias músicas, assim, eu aprecio muito a arte dele, nada contra, minha mãe ama você, Zé Felipe, se você ver isso aqui, mas assim, o Zé Felipe, ele tem várias músicas que ele não consegue acertar a escala do autotune. A voz dele é ruim? Não é ruim, a voz dele é boa, ele veio do berço pra ter a voz boa, né? Então, se a gente comparar, não é porque ele não sabe cantar, é porque ele não sabe usar o autotune. Porque acha que é só pegar e usar o autotune. A mesma coisa que alguém que não tem voz e só tá acostumado com a voz do autotune, vai cantar pensando nas escalas que ele aprendeu com o autotune e ele não vai conseguir cantar bem e acertar as notas. Por quê? Porque e aí, a sem escala... autotune vai parecer horrível, né? Exato. Então, se a gente for pegar realmente uma gravação minha mesmo, e eu não tenho a melhor voz do mundo, mas pegar uma gravação minha, me escutando com autotune, vai ser totalmente diferente do que eu consigo exercer ali sem me escutar com autotune, entendeu? Então, isso é realmente comum. Muita gente acha isso
uma pauta aí complicada e Sim, também às vezes não quer polêmica, escutar. que tem cantor que usa demais, cantor que usa E às de vezes menos. também não quer É escutar, a característica entendeu? do trap, né? É como você falou, é um instrumento que Isso. faz parte Hoje em dia tem, do trap. como eu tinha falado também anteriormente, hoje em dia tem muito subgênero no trap, né? Então Uhum. tem o trap hard ali, que às vezes o cara não usa autotune, que ele vai cantar mais agressivo, mas ele canta, não é pra ter uma voz harmônica, igual o autotune às vezes traz, é pra falar gritando, é pra cantar com raiva e tal. Tem um várias até recente estéticas agora que hoje. gravou com o Matuê, né? Uma música, o álbum novo do Matuê. Tem o Fábio Godem. Isso, ele fez show Inclusive, agora no inclusive ele vai Planeta estar cantando Atlântida. na Abissal, em Florianópolis, no dia 27, e eu vou estar aqui em Joinville no dia 20, lá no Hangar 7. Vou estar cantando lá também, vai ter outros cantores legais lá. Mas enfim, o Fábio Godem, ele também é uma pessoa Uhum. que é polêmica. Por quê? Eu, particularmente, acho ele muito foda por conta da estética que ele tenta trazer. Sim. Mas eu não consumo porque não é algo que eu curto, entendeu? Mas não desmereço e tal, até porque se tocar eu vou escutar, mas não é algo que eu vou escutar um Fábio Godem agora. Sim. Não é por mal, mas é uma estética diferente, vai Perfeito, agradar é pouca gosto, gente. é gosto. E exatamente, vai ter quem julgue, vai ter quem vai gostar, igual ele pegou essa música aí com o Matuê, pegou o top 5 no debut, Spotify. entendeu? Então, e o álbum do Matuê mesmo, totalmente estranho, literalmente. Bem estranho. E pegou top 3 mundial no Spotify, nos debuts do Spotify. Aham. Então, competiu com Kendrick Lamar. Beleza, foi um dia, mas ele chegou, entendeu? E o Matuê... Eu vou entrar nessa polêmica aí de Matuê e Teto e Will. Ah, né? ok. Você acha que... Vamos lá. Matuê, mais especificamente o Matuê. E ela traz essa galerinha junto com ele, né? Os três Sim. ali, o Matuê, o Teto e o Will. O Matuê, pra você, é um cara, ele... é fora da curva, é bom pra caramba, é o cara, representa, não representa, ou você no seu estilo fala, cara, Matuê pra mim, esquece, não vale, enfim. Qual que é a tua opinião sobre o Matuê? Então, Do que ele construiu na carreira dele, onde ele chegou, o que ele faz. O Matuê, ele mudou a cara do trap? Na minha opinião, tá? Como leigo no trap, na minha opinião, pra quem sabe tentar embasar na tua. O Matuê, ele apresentou o trap fora da bolha do trap. certo, Porque o Matuê cantou na Globo, certo. certo? O Matuê foi pro Rock in Rio. O Matuê tá no Planeta Atlântico. Ou seja, ele fez o trap ficar comercialmente. Como lá atrás, muito lá atrás, o MV Bill também fez com o rap, coisa que os Racionais não faziam, porque eles não apareciam na televisão, eles não Sim. queriam saber de mídia. Sim, Né? E o correto. MV Bill furou um pouco isso. Correto. Qual que é a sua opinião sobre o Matuê? Ó, o Matuê, eu vou ser hipócrita se eu falar que, tipo, tem uma opinião muito genérica, assim, vamos dizer, porque eu acabei de falar que, tipo assim, eu não sou trapper, eu não sou rapper, eu sou artista. E a mesma coisa, o Matuê, ele é assim. Se você perguntar pro Matuê exatamente isso, se um dia você vê ele vai falar, eu sou artista. Por quê? Porque se ele quiser cantar um reggae, ele vai cantar um reggae. Se ele quiser cantar uma música com... Que eu acho que a origem dele é o reggae, né? Ele veio do reggae. Se ele quiser cantar com um Hero 8 estourado, igual ele tá fazendo agora, ele vai cantar. Se ele quiser cantar sei lá, qualquer coisa, ele vai cantar. Então isso é o que torna ele artista. O que pega? O Matuê, ele tem uma cabeça absurda, ele tem uma mentalidade pra gerenciar absurda, por isso que ele trouxe o Teto que tava no nada, que fazia só videozinho cantando em prévia e cantava em home studio igual a gente, Sim. e morava em roça e tudo, e trouxe ele pra estourar. Por quê? Porque tudo isso foi um planejamento. Ele primeiro trabalhou nas prévias do Teto antes de entrar pra 30-1. O Matuê já tava por trás das prévias ali pra, entendeu? Direcionar, postar e tal. Todo mundo, caralho, que esse cara e tal. E aí quando ele sumiu, 2 anos depois lançou o álbum do Teto pela 30-1 e estourou, entendeu? E o Will ali sempre foi o cabeça, principalmente na produção, entendeu? O Will, ele produziu o Máquina do Tempo, que foi um dos únicos álbuns de trap, de rap mesmo, que pegou todas as músicas no top 100, top 50 ali do Brasil, né? Uhum. E passou sertanejo, fez o trap passar sertanejo também nos gêneros. Então, o Acho que Will... foi a partir dali que furou a bolha um pouquinho. Também. Matuê, né? O Will, ele é essencial na 30-1. Hoje, se falar, tipo, eu não consumo muito. Hoje em dia que eu tô consumindo mais o Will do que o restante. Mas o Will, ele foi essencial pra trazer o Matuê onde ele tá. Na minha visão é essa. E o Teto, ele também é um cara que, tipo, hoje... ele faz o que ele quer, igual o Veig, por exemplo. Uhum. Só que mais ainda o que ele quer, porque hoje ele dificilmente vai querer pegar, eu tenho certeza, né? Ele dificilmente vai querer pegar e entrar no estúdio e falar, pô, eu quero gravar um trap igual eu fazia antigamente. Não.
Ele quer gravar sei lá, um R&B, um pop. Ele quer gravar um negócio assim. Porque Sim. ele sabe que a voz dele é boa, ele tem futuro nisso. E vai ter o público dele que gosta disso, entendeu? Porque agora ele tá bem desenhado. Ele sabe, todo mundo sabe quem é o Teto, todo mundo sabe quem é o Matuê. Se o Matuê lançar qualquer coisa, vai ter pessoa pra escutar porque é o Matuê. Quando os três fizeram aquele... Como é que é? Trap Street Boys, que foi a música... Como é que é o nome dessa música? É Flow Espacial, eu acho. Isso mesmo. Ali eles deram uma zoada com o movimento? Não, eu não acho que eles zoaram o movimento, mas Pelo clipe, eles trouxeram uma estética, enfim, foi uma coisa que foi impactante. É uma parada mais diferente assim e tal, e realmente motiva Mas não assim. fica em cima do muro, a sua opinião, foi uma merda, foi um lixo ou foi Eu bom? não gostei. Eu não ou gostei, foi uma sacada sinceramente. tipo, cara, que sacada de gênio? Eu não gostei, Ou não? porque eu aprecio muito o Matuê como artista, eu não consumo tanto, Uhum. entendeu? Eu não consumo tanto. Se fosse pra escolher um dos três, o Teto pra mim ele é o mais fora da curva. Tá. Mas o Matuê, ele é artista pra caramba, e essa era a pergunta que tu tinha feito. Porém, Uhum. eu acho que ele fez o trap, sei lá, estourar a bolha, eu acho que não, porque ele foi um dos caras, entendeu? Porque eu acho que serviu muito o Rafa Moreira, que trouxe, hoje em dia talvez tu não saiba quem é, mas o Rafa Sei Moreira, quem é. sabe quem é? Uhum. O Rafa Moreira eu não acompanho hoje em dia, não Mas curto vamos muitas lá, músicas você dele. disse que o Rafa Moreira estourou a bolha, certo? Certo. Certo. Sai na rua e pergunta pra 10 pessoas quem é Rafa Moreira que não conhece o trap. Não, é isso Sai aí. na rua e pergunta pra 10 pessoas quem é Matuê. É isso, só que Você acha que vai ter mais resposta quem? O Matuê ou o Rafa o Matuê, Moreira? com certeza, Matuê, Então só você que concorda comigo que o Matuê furou a bolha mais que o não, Rafa Moreira? concordo. Só que o Rafa Moreira, o que ele fez pra auxiliar o Matuê a furar a bolha? Aham. Ele trouxe a estética. Porque se ele não tivesse aparecido fazendo o que ele fez na época, ninguém ia saber o que é trap até realmente estourar o trap Porque mesmo. ele que começou, então. Ele com o que movimento. começou, subir na mesa, swag, não sei o que swag até hoje. Justin Bieber lançou um álbum chamado Swag em 2026 2025, e o Rafa Moreira trouxe isso lá nas antigas, Aham. entendeu? Então, tipo assim, beleza, não era tão profissional, não era tão bom, mas ele trouxe a estética. Ele tretou com o Matuê. O Matuê deu satisfação pra ele porque ele sabia que tinha alguma coisa pra se importar. Entendi. Hoje em dia, os dois trabalham juntos. Os dois Aham. gostam da arte do outro, entendeu? Então, tipo assim, é importante falar que, assim, Rafa Moreira, Matuê foram importantes, Felipe Ret foi importante, a rapaziada lá da Mainstream, da Main Street, acho que sei lá. Eu não curto muito trap carioca, não vou Sim, mentir, aham. mas essa rapaziada ali, Orochi e tal, enfim. Então, todo mundo foi essencial, mas se fosse pra falar, Matuê sim trouxe esse pessoal pra conhecer ali realmente o trap e começar a aceitar Ele o deu trap. notoriedade ao trap? Isso, aham. Eu acho que Ou você acha, vamos lá, indo na tua ideia, ou você acha que teve muito dinheiro por trás pro Matuê chegar em lugares que o Rafa Moreira não chegou? aí Porque eu acho pra que não. cena o Rafa Moreira pode ser, né, mais importante que o Matuê, mas pro mercado externo, quando a gente diz exportação de música, quando sai da bolha Certo. trap e vai pra fora, o Matuê é mais importante. Peguei. Você acha que rolou muito dinheiro ou tipo assim, alguém lá do empresariado chegou, caramba, esse Matuê é fera, hein? Porque, pô, o cara foi em tudo quanto é programa da Globo, ele apareceu. Ok, Ele tá em tudo quanto é encontro de empresários importantes sim. da música. Ele foi naquele encontro com Bial, entrevista com Bial. Não Foi. é qualquer artista que vai. É. Tipo, por quê? Envolveu dinheiro ou é porque é o talento do cara? Não, vamos lá. Pra mim, o Matuê, ele no início não precisou de dinheiro ali. Porque o que. Até papo de empreendedorismo aqui, vamos Uhum. lá. Se você é um empresário e você tá construindo um negócio, mas daí tem um negócio que já tá montado ali no centro, já tá ali por 10 anos, já a loja ali. Chega um cara, bota a loja do teu lado e eu não dou 5 meses pra ele estourar se ele tiver um network bom. Perfeito. Entendeu? Se ele começar a falar com pessoas que entendem, se ele começar a falar com essa pessoa que entende, falou com outra pessoa que entende Uhum. mais, e aí recomendou essa pessoa, enfim, tudo hoje em dia é network, pra Perfeito. qualquer coisa, música, qualquer coisa. E o Matuê, ele já tinha isso, já tinha essa cabeça, porque a 30 para 1 ela começou com ele e a esposa dele na época, que é a Clara, que até hoje é uma das Uhum. sócias e eles não estão mais juntos, então já começa pelo profissionalismo absurdo, eles têm um filho juntos, se eu não me engano, enfim, e começou os dois. Só que tudo foi network. Ele começou a andar com o pessoal da 1 Kilo, que canta aquela Deixe-me ir. Perfeito, sim. E, cara, tudo isso foi indo. 1 Kilo começou a jogar ele pra alguns lugares, entendeu? Ele começou a ir em alguns lugares fazer uns shows. E se você pegar os primeiros shows dele... Ou seja, o Matuê não deu ponto sem nó. Ele sabia É. que ele tava... Cada um que ele se aproximava, ele sabia Eu onde ele tenho queria essa chegar. visão. Posso
tá sabendo de nada, tá, rapaziada? Isso aqui é uma opinião, mas é a minha visão. O Matuê, se você pegar pra ver os shows deles antigos, pô, é no mesmo lugar que eu vou... o lugar ali é igualzinho que eu vou fazer Sim. agora no dia 20, por exemplo. Tipo, é um lugar que não é gigante. Como se fosse um pubzinho, um negocinho ali pra 100, exato, 200 só que ele já pessoas, tava é isso. quebrando ali, entendeu? Ele já tava Entendi. fazendo algo diferente. Uhum. Igual o Rafa também tava fazendo. Porque o Rafa teve oportunidades, mas por que que ele não abraçou todas? Porque ele tinha a mentalidade de, tipo assim, eu sou trapper, Isso. entendeu? E eu acho que isso fechou muita porta pra quem... Aí, rapaziada, vocês vão entender se você estiver vendo isso aqui. Pra quem é que de Joinville faz música. Se você se baseia em, tipo assim, eu sou um trapper, eu só faço trap, você não é trapper porque você não canta o que você vive, você não é trapper porque não sei o que... Cara, você não sabe o que você tá falando. Se você quer viver parado em alguma coisa específica, você não vai chegar em lugar nenhum, mano, tá ligado? E o Rafa percebeu isso. Se você gosta do Rafa, o Rafa veio cantar aqui, ele trombou vocês. O Rafa, ele veio pra Joinville, ele fez um monte de coisa e ele percebeu o quê? Faz 2 anos que ele tava no caminho errado e ele começou a se reconciliou com o Matuê e tal. Por quê? Porque você tem que abraçar as oportunidades, cara. Não tem que fazer. E não é questão de se vender. Claro, você não tem que se vender. Você tem que fazer o que você ama. É o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo o estilo que eu quiser, a hora que eu quiser. Mas, claro, a gente tem que entender do tempo ao tempo. Entendeu? Então eu tenho meu álbum ali, eu não vou soltar tudo que eu quiser porque eu sei que não vai bater. Entendeu? Então tem que soltar um pouquinho comercial, mas do teu jeito. O Rafa, ele teve a oportunidade de lá no início, fazer projeto com a Pineapple, que eu, por si só, não aceitaria, porque se eu recebo proposta da Pineapple, eu recebo proposta de outro lugar. Mas ele aceitou a da Pineapple, só que ele não acatou da forma certa, tretou com eles. E aí, pô, o cara não tá no início, o cara tá no início da carreira, tecnicamente. Tá com um númerozinho legal, mas vai lá e treta com a Pineapple, que já tinha poesia acústica, já tinha um monte de projeto aí. Por mais que hoje em dia, né, não faça muito sentido, não faz sentido tu pegar, não ter uma história 100% concluída ali, né, sua, não ter uma notoriedade, igual você falou do Matuê, e tu querer tretar com alguém maior, entendeu? Porque sempre vai estar Por conta de uma mente fechada que tá Sempre. defendendo um movimento Exato. que na cabeça dele o movimento é esse. Exato. Né? Então o conselho que você dá pro cara que tá começando na música é, cara, para de ser eu sou o trapper, eu sou não sei o quê, e abre tua mente pro empreendedorismo e pra divulgar você como artista. Eu isso. acho que não só pra divulgação e network, qualquer coisa... Cara, faz o que você pesado quer. contigo, tá? Faz Vou o que jogar você bem quer. pesado contigo. Se o Zé Felipe pedisse pra fazer um feat contigo, tu iria? Ah, mano, não sei, Joguei velho. pesado agora. Não, tipo assim, se o Zé Felipe... É o que eu falei, se o Zé Felipe vem, outra pessoa vem, entendeu? Eu não sei se eu aceitaria. Provavelmente sim, cara. Provavelmente sim, não vou falar que não. Mas depende muito do estilo também, porque eu sou um cara que... Porque isso pode abrir portas pra você, Pode correto, abrir portas, pode abrir portas. Só que aí eu vou naquela questão, tipo assim, eu vou crescer do jeito que eu quero ou do jeito que eles querem. Perfeito. Tá entendendo? Porque o Justin Bieber, por exemplo, ele vendeu todas as músicas dele, aquelas Baby, aquelas músicas antigas mesmo que a gente sabe que tocava em toda a rádio, todo dia, toda hora, todo minuto, vendeu tudo. E hoje ele lança algo que, tipo, concorreu o Grammy agora, mas não chegou nem perto de ganhar, porque o Bad Bunny fez aquelas paradas lá. Mas, tipo assim, o Justin Bieber, ele hoje faz o que quer, mesmo sabendo que talvez não ganha mídia. Ele foi lá, ficou no Grammy, o cara fez piada, ele ficou sério, porque ele não queria mídia. Ele foi lá, tirou uma foto no tapete vermelho, saiu, ele cantou a música dele que ele foi chamado pra cantar no Grammy, foi embora. Entendeu? Por quê? Porque ele não quer mais mídia, cara. Entendeu? Porque ele foi tanto tempo fazendo o que os outros querem que hoje em dia ele só quer ficar na dele e cantar de cueca em cima do palco do Grammy, entendeu? Que foi o que ele fez. E, tipo assim, é exatamente Só isso. que ele pode fazer isso, né? Ele pode fazer Ele isso. pode, né? Ele chegou num patamar Exato. que ele, pô... Só que o mundo patamar que inteiro ele conhece chegou... o cara. O patamar que ele chegou, ele fez aquilo porque ele sabe que pode fazer, mas foi uma crítica justamente por ter se vendido tanto, entendeu? Por ele não ter feito tudo o que ele queria. Hoje em dia ele lançou um álbum que ele gravou assim, são uma canção e meia, entendeu? São, na verdade, são duas vertentes, né? Porque se a gente parar pra pensar no início de carreira, querendo ou não, a gente pode não ser eticamente correto, né? Pode não ter ética isso. Você se vender, né? Aí você pensa assim, cara, mas se eu me vender, eu chego em determinado local. Vamos lá, eu vou falar pra ti de um artista que eu admiro mais, que pra mim é o top 1 do mundo, né? Que pra mim é Justin Timberlake. Que pra mim é o cara, né? Foda. Eu gostava muito de Michael Jackson e Justin Timberlake, que pra mim é o segundo, abaixo do Michael Jackson. Minha opinião, Flávio, né? E de certa forma ele passou anos se vendendo. Que ele Sim, foi com certeza. no projeto do N5, que era tudo estruturado do jeito que a gravadora queria, só que agora ele faz o som dele. Então, de certa forma, ele se vendeu pra chegar onde ele chegou. Certo. Correto? Correto. E eu também tenho a mesma opinião. Só que, tipo assim, a partir do momento que a gente pega um Veig, por exemplo, que se vendeu,
no início e hoje em dia faz o que ele quer, só que ele teve um tempo muito curto pra conseguir fazer isso, porque, Aham. tipo, ele fez o quê? 1 ano, 2 anos, o que a mídia queria, o que todo mundo tava acostumado, e depois já começou a lançar uns trap mesmo, que nunca ia estourar se não fosse o Veig, entendeu? Perfeito. Que tem estilo lá que eu canto já há muito tempo, e aí o Veig fez, então vai estourar, entendeu? Dependendo do prazo que você vai fazer o que você quer, às vezes até vale a pena, entendeu? Só que eu sou da seguinte opinião, ok, posso fazer uma música com o Zé Felipe e vou estourar, obviamente vou estourar. Sim, claro, vai ter milhões Mas, de cara, eu vou streams. estar gostando de ouvir aquela música. Tipo Pois assim, é. eu posso oferecer pra ele pegar e fazer, sei lá. A gente pode trampar junto. Eu posso, se até lá eu já fazer uns beats da hora, pô, deixa eu tentar fazer um beat aqui pra ti. Ou a gente faz uma colaboração em que muda a estética do beat, Uhum, entendeu? uhum. Aí dá pra pensar, mas agora, pô, eu vou tentar fazer um estilo que ele faz, ou ele vai tentar fazer um estilo que eu faço. Com o Zé Felipe, não, entendeu? Não Se o porque eu não Caveirinha te admiro. chamasse, Faria, inclusive. aí já faz mais parte Faria, porque o Caveirinha é foda, eu acompanho ele desde Uhum. pequeno, e eu sempre gostei da música dele. Prefere Não, ele não ou o irmão? escuto os irmãos, né? Tem o Bege e o Kai Black. Eu sou mais Kai Black, É, que o Kai Black pra mim, eu já fui em show, eu sei como é que ele é, e muito, muito absurdo a presença de palco dele. Mas não é o tipo de trap que eu consumo, entendeu? Perfeito. Porque eu acho que é um trap. mas se rolasse um feat, tu aceitaria? Aceitaria tranquilo, de porque boa. eu não escuto, mas se eu escutar eu vou gostar, Aham. entendeu? Tipo, é algo, se tocar num rolê, se tocar num carro, tá de boa, entendeu? Tocar numa praia, no Ano Novo, Aham. que toca direto, né? Sim, A gente vai escutar porque é bom. Eu prefiro escutar isso do que outro gênero que eu não curto, entendeu? Ou que eu não seja próximo. Agora, tipo, não escuto no meu ouvido, no meu fone de ouvido, no meu estúdio e tal. Por quê? Porque é um trap, querendo ou não, que é mais comercial. É um Perfeito. trap que, tipo, hoje em dia vai dar mais certo, não por ser eles, mas porque eles buscam isso. E tá tudo bem, entendeu? Porque cada um tem a sua forma de vender o seu peixe aí, entendeu? falando em vender peixe, vamos vender um pouco do teu peixe aí, desse álbum com 21 músicas. 21 músicas. Que vai sair. Sai em que mês? Então, Tem um mês ou não tem um mês? tem um Vai mês... sair dia 20 de algum mês. Nossa, por aí. Podia ser Tem- lançado no dia 21, né? Dia Então. 21 é, de algum isso é mês, legal. por ser 21 músicas. Cara, eu tô trabalhando nesse álbum há muito tempo, cara, muito tempo. E eu já tive 4 datas, eu fiz até a audição dele. Fiz a audição dele em... Quando foi? Agosto do ano passado? Agosto do ano passado, eu acho que foi. Junto com a Trush. Inclusive, a gente pode falar deles também um pouquinho Claro, depois. claro. Que é uma marca legal. E, cara, não soltei o álbum. Não Uhum. soltei porque eu falei, não tá bom ainda. E hoje eu escuto o álbum... O projeto ainda tá aberto? O Não, projeto então- do álbum? Ou já tá fechado? Ah, Tipo assim, é isso e Tipo eu assim, ó. Tô só esperando o momento certo pra lançar. Tô esperando o momento certo pra lançar. Então o álbum tá fechado. Tá fechado. Tá fechado. Até- Não entra mais uma de linha ali. É Não, isso? então, eu não sei te dizer, porque a gente que é autônomo ali na música, a gente faz o nosso negócio, pô, não vou mentir, se eu escutar aqui e falar, caralho, se eu falar isso daqui, entendeu? Ou se eu fizer uma música hoje, depois aqui, Uhum. que eu tenho essa liberdade de fazer, depois aqui do estúdio, uma música lá em casa. E se eu pegar e fazer uma música melhor que alguma outra do álbum? Entendeu? Só que aí você tem que fortificar sua cabeça. Pô, você criou a tua história, você criou a tua narrativa, você conseguiu entregar o que você queria no álbum? Sim, eu consegui. Então, a princípio, tá fechado. Porque Uhum. eu consegui entregar início, meio e fim, que é o que um álbum tem que ter. Eu consegui entregar o início... na verdade, 21 faixas não são 19, né? Tá. Que das 21, a primeira ela é uma historinha, que Uhum. vai dar início ali à primeira parte, onde teria visão sádica, vamos dizer, no amor, tá, rapaziada? Por favor. E aí, na metade, vai ser onde eu conheço minha namorada, e aí muda toda essa visão sádica. Legal. E é onde, na verdade, é um áudio que replica o meu pedido de namoro pra ela, que foi depois de um show em 2024. Então vai ser a mesma coisa, é ela lá, não sei o quê. Se quiser, eu posso até mostrar aqui. Não tem Quanto problema. quanto tempo você tá namorando com ela? Como é que é o nome dela? Ela é Julia. Julia? Julia. Não é Júlia, Julia. Julia. Ah, Julia. Você Julia. tá há quanto Jula. tempo com ela? Cara, eu tô com ela 1 ano e 6 Cara, se meses. você errar a data, tu sabe que o pau vai comer na tua... Não, Tu sabe porque disso, eu né? fico entre 6 e 7, cara. Mas 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Pô, 559 dias, veio. Vem ali Ai, no coraçãozinho. cara. Acho que tá 559 dias com você, amor. Ah, Te agora amo. tu foi bem. 559 dias. Porra, Vambora. agora tu foi bem pra caramba. É né? isso aí. Qual que é a data que vocês comemoram? Dia 2 de agosto. No Dia caso, 2 de agosto, todo dia 2, né? Dia do A gente- aniversário da minha mãe. Dia 2 de Sério? agosto, é. Olha aí, que Dia legal. que vocês Então, dia 2 de agosto, vocês estão 1 ano e 1 ano e meio. 1 ano e Então, dia meio. 2 de agosto agora completa 2 anos de namoro. 2 anos de namoro. É a mulher da tua vida? É a mulher da minha vida, com certeza, cara. Com certeza. Ela mudou, É a tipo... mulher que o PDZ escolheu pra, tipo assim, cara, porra, eu vou
mudar, sossegar. Porque... Eu vou mudar, sossegar. Porque Né? foi A gente, foda. como homem, a gente sabe, porra, vou dar uma sossegada porque, porra, Não, deu, né? meu Já fiz Deus. o que tinha pra fazer. Exatamente, mano. Mas vamos lá. Você pegou e começou a namorar com ela, aí você faz esse álbum que tem essa transformação no meio do álbum, porque é o pedido de namoro, você tá junto com ela, e hoje é a mulher que o PDZ olha, fecha os olhos e assim, cara, quando eu tiver 65 anos, essa mulher vai estar do meu lado. É isso? É isso daí. É isso daí mesmo. Na verdade, um dos motivos de eu ter feito esse álbum, a ideia inicial dele não era essa, não era Visão Sádica, era Four Fingers Up, que é o nome da minha gravadora, Uhum. que já era pra ter saído esse álbum, rapaziada, porque Sinfonia não era Sinfonia, era Four Fingers Up. Então é a segunda vez que Four Fingers Up é alterado o projeto, porque Four Fingers Up ele era pra ser um projeto em que eu colocava a rapaziada da 4FU, a rapaziada que sempre colaborou no projeto, na gravadora, desde lá dos primórdios. Então eu quero chamar todo mundo, pessoal que eu falei lá no Nordeste, Sul, qualquer outro lugar do Brasil, que participou desse projeto desde o início, Uhum. e eu quero colocar eles tudo numa faixa, num álbum ali, num EP, alguma coisa assim. Só que daí, quando eu comecei a namorar com ela, eu falei, pô, e se eu fizer algo maior, algo mais legal, algo que talvez pro pessoal que vai me escutar, ou que já me escuta, tipo, falar, pô, ele tem uma história maneira nessas músicas aqui e tal. Porque, como eu falei, tem rock, tem trap, tem tal. Os traps vai estar na primeira parte mais pesado. É tudo pensado nisso. Então, tipo, por ser dividido ali nas duas partes, tem a visão sádica e a visão ali depois que eu realmente sei o que é amor, né? Vamos se dizer. Porque a primeira parte ali é quando uma garota quebra o meu coração, que também é baseado em fatos reais. Isso acontece, gente. Acontece. Não desista do amor por causa disso. Porque daí eu conheci a Julia, entendeu? Uhum. Então a primeira parte é um trap mais pesado, é eu, né, desabafando e tal. E ali no segundo é a parte amorosa, é a parte onde tem os rockzinhos, onde tem as guitarras, entendeu? Onde também tem trap, mas uns trap mais de boa, mais calmo, que às vezes fala alguma coisinha, mas também no sentido comercial. Sim. Então, tudo pensado nisso, entende? E foi pensado totalmente na minha história com a Julia, porque a Julia era minha melhor amiga. Ela já sabia de muita coisa da minha vida, eu sabia de muita coisa da vida dela. Uhum. Ela sabia como eu era, eu sabia como ela era. Só que, tipo, eu sabia que ela era sossegada e ela sabia que eu não era sossegado. Mesmo assim, ela deu esse voto em mim porque eu peguei, olhei na cara dela e falei, eu vou casar com você, entendeu? Legal. E a gente realmente começou a namorar um mês depois. Eu não tinha nem beijado ela. E aí já começaram a namorar? E aí não, eu não tinha beijado ela quando eu falei isso, entendeu? Mas daí eu já conquistei com essa tu não pessoa. tinha beijado ela quando tu falou Eu isso? falei pra ela era minha melhor amiga, eu peguei e falei assim, você é a mulher que eu vou me casar. Na cara dela, assim. Cara, que Pra legal. todos meus amigos, eu olhei pro GB, porra, tô apaixonado, eu vou casar com essa mina, olha no meu olho, eu vou casar com essa menina aqui, entendeu? E realmente, a gente vai casar, se Deus quiser, entendeu? Porque daí, em seguida, por exemplo, na E época ela que te eu conheci acompanha ela... nos shows, na música, ela Todo entende show. que você é o cara que faz o trap, que tem aquele Entende momento de tranquilamente. estúdio, tem que se trancar, pô, agora eu preciso focar nisso, ela entende Não, isso? ela entende completamente. Ela entende completamente. Ela vai em estúdio de vez em quando comigo. Não sempre, mas sempre tentou ao máximo. Show, ela vai em todos, sem exceção. Ela se veste com a camisa de Visão Sádica. Ela, sabe, ela sempre tá ali Ela tentando... comprou a ideia do PDZ, ela Ela comprou sempre, o PDZ, sempre, não porque- só o PDZ como pessoa, Porque mas o PDZ uma ideia artista. legal, 2023. Fiz um show lá na Under. Sabe a Under? Lugar meio alternativo e tal. Mas daí... Eu já fui nessa Under ou não? Não? Tá. Acho que não. Mas essa Under aí, rapaziada, é um pessoal alternativo. Só que a Under, antigamente, eu não sei se tem hoje em dia, antigamente tinha o Undercella, que é Coachella ali da Under. Que daí chama rock, chama pop, chama trap, Uhum. e eu fui chamado. Nessa que eu fui, ela tava lá. Só que ela não me conhecia como Pedro Almeida. Ela conhecia o PDZ, porque ela já tinha escutado música do PDZ. Então ela tava lá. Uhum. Eu nem cumprimentei ela, não sabia que ela era. Então ela tava lá antes da gente ter algum tipo de contato, ela já sabia da minha música, ela já sabia Entendi. de tudo. Então isso é o mais legal, porque ela apoia ainda mais, sabendo que ela... E eu sei que ela apoia ainda mais porque eu sei que ela já gostava antes da gente se conhecer, entendeu? Então não é aquela coisa tipo assim... Porque eu sei que você que é artista já sentiu isso em algum momento que você se relacionou com alguém. Você começou a ficar com a menina nunca teve uma opinião sobre trap, mas depois que começou a namorar com você... Ah, meu, que top essa música aí. E, rapaziada, vamos parar com isso também. Vamos mandar uma musiquinha pro amiguinho. O amiguinho vai falar top, foda. Porra, por favor, né? Tá uma bosta. É melhor do que isso. De Aliás, verdade. o Wave, o João, quando manda uma música pra mim, ele sabe as coisas que eu Tem falo que pra ser ele, crítico, né? Eu tem que ser sou crítico, ó. muito crítico. Exatamente, tem que ser assim. Eu olho pra cara dele e falo lixo. Isso não é diferente. Toda música que eu faço, ela escuta, entendeu? Eu vou mandar pra ela em algum momento. Se ela não estiver junto comigo na minha casa, no estúdio, ela vai receber. Tá, e se todos os teus amigos falarem
cara, tá legal pra caramba, dá uma opinião. E ela chega e fala, cara, Não, amor, daí- aí tu tá de sacanagem, amor, essa música tu não vai soltar, né? E aí? Não, daí não tem como pegar e comparar, porque assim. Que os teus amigos têm opinião técnica. E ela tem Não só opinião isso, não só isso, porque, tipo, emocional. meus isso? amigos ali próximos, tal, que vão mandar música, mesmo eles sendo música, eles não vão pegar e falar, pô, eu acho que dá pra baixar 3 dB desse Uhum, beat. uhum. Mas, tipo assim, eu não sei te responder, porque tem eu alguém vou sentir técnico também. que quando tu, alguma opinião técnica, alguma pessoa que quando tu manda a música fala assim, não, é a opinião desse cara eu respeito, porque esse cara entende do que ele tá Tem, falando. cara, tem. Tem um cara A que tu pessoa manda... Improvável. É? Cara, o BRN, Young BRN, a gente é amigo aí e tal, ele não é nada do trap, nada do trap. Ele é totalmente rock, pá, ele tem cabelão aqui, ele toca a guitarra dele, ele faz a onda dele, ele faz o beat dele, ele é na dele total, ele é lá de Tuporanga, Santa Catarina, Uhum. interiorzão, e toda vez que eu mandar música pra ele, ou eu vou mostrar alguma coisa pra ele, não sei o que eu acho que esse instrumental aí dá pra alterar alguma coisa, eu acho que dá pra baixar um pouco do treble, do CLA vocals, um negócio assim. Então, tipo assim, não é só ele, deve ter outra pessoa também, o Rossi também, Uhum, na uhum. pesquisa do Rossi, o Rossi é, meu Deus, o Rossi, eu revelei esse moleque, só que ele é um dos meus amigos mais críticos hoje em dia, entendeu? Tipo assim, tu vai mandar, cara, eu fui comprar as caixas agora da Edifier também, aí ele falou, pô, tu tem um MC aí, uma Behringer e tal, sabe que vai pegar estéreo, não vai pegar estéreo, vai pegar mono, né? Uhum. Ele é assim, entendeu? Só que daí eu Entendi. falei, não, vou pegar os cabos lá pra conseguir fazer estéreo. Mas, tipo, todo bagulho ele vai tentar jogar uma opinião crítica. Então Eu sei esses que não dois, é... assim, é os caras que quando tu o manda uma Rossi um pouco música- mais que o BRN. O BRN ele é mais, tipo, na música mesmo, o Rossi é mais um amigo, tipo, crítico nessas paradas no geral. Uhum. Entendeu? Mas não é num sentido ruim, né? Tipo, Sim, porque claro. o que ele entende, ele vai tentar passar pro outro, assim como também o Rossi, a gente devia ter falado dele até antes, mas ele é uma pessoa que, tipo, eu conheci quando eu tava bem no início e participou dessa questão de eu ter abraçado. Que eu abracei Todo mundo ele, ele eu fazia parte daquele grupo, eu aquela galerinha. ajudei ele ali como eu podia, tal, ele foi pegando. Hoje em dia ele faz a mixagem dele, ele tem o estúdio dele, ele Uhum. vende a mixagem dele, ele faz o trampo dele, entendeu? E ele é um cara que eu me orgulho muito, porque eu sempre levei ele como irmão mais novo, porque Entendi. eu conheci ele quando ele tinha 15. Entendeu? Eu tenho um respeito enorme pelos pais dele, porque os pais dele são, tipo, meus segundos pais, assim, e acredito que Não sei se seja foi recíproco. é o vô dele, né? Que tem a É, voz, né? ele- Então o vô dele já montou som pra mim, nossa, muitas Então, vezes. e ele tem já essa parada, esse entendimento. Então, tipo, depois que eu comecei a pegar, você começa a falar, pô, É. eu vi o cara fazendo merda de música e Sim. hoje em dia tá entendendo, entendeu? E, tipo, isso é muito foda, não tem nada mais gratificante, ainda mais se a pessoa reconhece isso Sim. também, porque não precisa ficar toda hora falando isso, mas se a pessoa, pô, lembra daquela época lá, é da hora, entendeu? Igual eu tenho muito respeito aí ao Mesk, ao El Gu, 213 ali, que são uma rapaziada ali de Itajaí Navegantes, que Uhum. foi quem me ensinou a fazer música. Sim. Entendeu? O Mesk hoje em dia tá fazendo a onda dele totalmente diferente, o Gu também, eu também, mas nós três, assim, sempre nos respeitamos muito, e a gente é parceiro acima de tudo, e a gente se respeita muito por conta dessa parada dos três ter começado junto, praticamente, entendeu? Legal. Então- Vamos falar um pouco agora. Quanto tempo a gente tem aí, João? A gente tá com quanto tempo aí? Perfeito. A gente tem mais, então, 4, 5 minutinhos aí pra gente finalizar, e eu queria que tu falasse um pouco de quem te veste, de quem te apoia, Tá. da marca que você citou, da Trust. Tá, da Trush, beleza. Isso. Pode crer. Eu não tinha pego. Mano, a Trush veio do nada na minha vida, mas na verdade eu vou contar a história que o Gui ia tá aqui também, mas ele não conseguiu. Uhum. O Guilherme Isaac aí, além de muito amigo meu, ele é dono da Trush. E a Trush é uma marca que, pô, teve um crescimento absurdo, Uhum. absurdo em menos de um ano. Hoje em dia ele é um empreendedor nato que você tem que chamar ele para vir aqui, porque ele realmente é um empreendedor, né? Não só na moda, mas também como marketing, etc, porque ele tem esses outros trabalhos também. Mas eu conheço Aliás, o Guilherme. então, aqui, ó, Guilherme, você tá convocado. Não é um convite. É uma obrigação, é um alistamento militar para Vai, estar chefe. sentado aqui comigo Por para a gente favor, falar chefe. de empreendedorismo, tá, Guilherme? Combinado? Você vai ser o próximo aqui a ser entrevistado no podcast Marca. Já vou marcar, a gente já vai mandar um WhatsApp, daqui a pouco vai chegar no teu celular no WhatsApp aí, pra gente só marcar a data e a hora. O estúdio tá aqui, ó, é nosso. Aí, Guilherme Isaac Rocha Oliveira. Então, continuando. Eu conheci ele em 2023, 2, sei lá, um desses anos ali. E ele tinha uma outra marca, a Rus, que era a primeira marca dele. E aí ele foi no nosso estúdio, no estúdio da 4FU, na casa do Dutrazinho, na época ainda, que ele fazia música.
E aí ele foi fazer uma reunião porque ele queria fazer uma colaboração entre a 4FU e eles. E era ele mais um sócio, eu acho. Só que daí só foi o Guilherme. E aí, pô, eu nem lembrava disso. O Guilherme foi me falar ano passado, quando a gente começou a se falar de novo. Ele foi, a gente fez a reunião, só que ele jurou que eu não tinha ido com a cara dele também. Então, tipo, assim como várias outras pessoas, a gente cortou o laço total, porque ele achou que eu não ia com a cara dele, e realmente eu nem lembrava que era a mesma pessoa, entendeu? Não só porque ele agora tem barba e antes ele não tinha, mas realmente não vinha na cabeça. E hoje é teu parceiraço. E hoje é meu parceiraço. Só que daí ele parou com a Rus, justamente por essa parada, muito comercial, não sei o que, fazia a parada que ele realmente não queria trazer, porque ele tem umas ideias muito pra frente, e ele fazia lá na Rus umas paradas que não era realmente o que agradava. Ele criou a Trush, e a Trush a gente começou a ter contato ali em junho do ano passado, que daí eles fizeram o primeiro evento deles ali no Venice, ainda quando falecido Venice, né? Descansa em paz. O Venice ali tinha o evento deles, o primeiro ainda. Aí ele chamou o Dutrazinho falou, ó, vai ter um evento lá da Trush e tal, a gente quer chamar você, o MG e tal. Beleza, vamos. Aí cheguei lá, troquei uma ideia com ele, já vi que ele era firmeza demais. Engraçado pra caralho, mano. Todo respeito. Eu acho que é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço. Aí, ok. Trocamos ideia, foi. Ok. Inclusive na casa do Wave, foi a segunda vez que a gente se viu. Aí a gente foi no estúdio ali do Wave, e aí o Gui foi junto. Aí a gente começou a ter mais intimidade, pra ficar se zoando. Ele fez até uma montagem da gente se beijando lá pra zoar a namorada dele lá, e a minha. Aí eu já falei, cara, é firmeza, né? Aí, beleza. Daí, dali pra frente, cara, foi só pra frente mesmo. Foi só pra frente mesmo. Na época eu tava de CLT ainda, mas depois ali que eu saí do emprego que eu tava na época, eu e ele vivia junto. Inclusive, a gente faz academia junto, a gente começou nesse foco junto. Faça academia, rapaziada. Já foi -8 aqui, hein? Faça a sua parte. E aí o Guilherme também tá ali eu tava no foco de perder, ele tava no foco de ganhar, né? E aí, enfim, mano, ele é uma referência muito foda, tanto como amizade, assim, mas como alguém que agrega, que é o que a gente tem que ligar, porque ele agrega muito no psicológico, no financeiro, que ele passa muita visão na questão financeira, porque ele tem muito entendimento a isso, e marketing também, que inclusive, você comentou, não pode ter medo de postar coisa no Instagram. Eu tinha um pouco de receio. Eu comecei a criar conteúdo não só focado na música, mas focado, tipo, em humor, fazer live agora no TikTok, que eu tô começando também jogando, gravando e tal, quando eu tenho um tempinho. E tudo isso foi graças à mentoria que ele me deu tecnicamente, porque na Trush deu certo. Ele é uma das únicas marcas que ele não estourou fazendo só roupa bonita. Ele estourou e criou uma fanbase. Aqui em Joinville, se você for no shopping com ele, no Shopping Miller, vão querer tirar muita foto com ele, com o Barbinha, porque tem que chamar ele e o Barbinha, na verdade, pra vir junto, que é praticamente... Será que dá pra fazer um podcast com os dois? Eu acho que tem que ser com os dois. Aqui pra contar a história? Com os dois. Eu venho junto pra acompanhar e ficar de comentarista. Legal. Mas os dois ali, cara, vão no shopping, é surreal. Mas ele criou toda essa estética na Trush e, tipo assim, criou uma fanbase deles, entendeu? Que Tipo, legal, cara, que legal. O pessoal começou a gostar dos vídeos e queria comprar roupa porque o vídeo era engraçado, entendeu? Então isso é surreal. Mas é nóis, Trush Club Então, aí, muito grato. é obrigação tua forçá-los a vir aqui, senão esse episódio não vai pro ar. Isso vai acontecer, Aí, Guilherme, tá ligado, né, chefe? Ô, PDZ, então eu queria que você fizesse aí, a gente tem aí 3 minutinhos pra você encerrar e mandar um recado pra galera, convidar pro seu próximo show, né? Vamos lá. Falar pra baixar sua nova música, acabou de sair sexta-feira, né? Então, verdade. Saiu agora a tua Verdade. música, então já baixa lá, enfim, deixa a tua rede social pra galera te seguir, enfim. Agora é o momento do PDZ abrir o coração, mandar beijo pro pai, pra mãe, pra namorada, pra quem tu quiser. Cara, a Vamos câmera lá, é ó. tua. Rapaziada, muito obrigado aí pela atenção, se você assistiu até aqui. Escute minha nova música Hiperfoco Sexy, lá no Spotify. Pré-lançamento de Visão Sádica. Visão Sádica aí, ó, pra quem estiver assistindo até o final. Em abril tá na pista pra vocês, certo? E data aí a gente deixa mais pra frente. Mas é isso, queria mandar um beijão pra minha mãe, pra minha namorada, pra minha avó, pra minha irmã, pro meu pai também, que se estiver assistindo. E pros meus amigos aí, todos os fãs que apoiam, todas as pessoas que gostam do meu trabalho. E vambora. Código Barbinha na Trush Club, hein? For comprar roupa lá, código Barbinha. É isso. Pessoal, tá aí, ó, junto comigo. Agradecer Pedro você Almeida. também. Claro, meu irmão. Tamo junto, né? Vambora. É isso aí. Pessoal, é isso daí, ó.
podcast do Grupo Marca. Então, quero mandar um abraço especial para vocês que estão aí do Trap, rapaziada. Vocês que estão aí, ó, segue o cara aqui, já comenta lá, já curte a gente, segue a gente aqui, porque vai ter mais gente do movimento aqui sentado na mesa junto aqui comigo pra gente falar de música, pra gente falar de empreendedorismo, pra gente falar de amizade, de vida, tudo isso. É o podcast do Grupo Marca, então já segue a gente também lá no Instagram, @Grupo Marca, e até uma próxima. Um grande abraço.